estamos falando já há 2 semanas, essa é a terceira, sobre a família, a base do quê? Da igreja. Família, a base da igreja. Nós vimos no passado, nas outras semanas, que a intenção do inimigo sempre foi destruir as famílias. Lá no Jardim do Éden, quando ele cercou a mulher e Adão e Eva, o objetivo dele era que a família fosse destruída, que o homem perdesse a sua eternidade. Nós sabemos que com isso veio o medo, veio a culpa, veio a vergonha, e que Jesus fez uma obra na cruz para que a família fosse restaurada. Amém? Nós aprendemos isso na semana passada, que Jesus é o mesmo oleiro que no início formou o barro, e do barro fez o homem. E hoje ele pega os cacos daquele vaso quebrado e é capaz de fazer um vaso novo. Isso é o que Deus pode fazer na nossa família. Hoje nós vamos falar um pouco. Nós vimos que Jesus fez uma grande obra, a obra da redenção. Amém? Mas a obra da redenção, ela só produz resultados nas nossas vidas se nós respondermos positivamente à obra da cruz. Amém? Não adianta nós ficarmos sentados, porque aquilo que Jesus fez por nós não vai trazer uma transformação se nós não quisermos sermos transformados. Amém? Eu quero começar com um versículo que diz assim, lá em Hebreus 12, 13. Se vocês quiserem acompanhar, eu imprimi aqui numa letra bem grande para não ter que usar o óculos. Esse negócio aqui não é de Deus. Eu uso óculos só para leitura, Eu enxergo tudo que está escrito lá atrás, nas letras miúdas, mas de perto é difícil. Diz assim, Hebreus 12, 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então nós vemos que esse versículo diz o seguinte: façam caminhos retos para os seus pés. Quem que precisa fazer o caminho reto? Nós. Não obstante aquilo que Jesus já fez por nós, nós temos também a nossa parte. E eu lendo esse versículo, eu fiquei assim, digerindo a palavra, Vocês já perceberam que se você andar num terreno torto, quem já foi em algum lugar que tem um terreno torto? Normalmente chácara tem, é aqueles aclives assim. Se você andar uma vez por ali, não vai acontecer nada. Mas se você andar ali durante alguns anos, todos os dias, a tendência é você ficar torto. Aí eu quero demonstrar algumas coisas para vocês. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco é aquela pessoa que está mancando, amém? Não se desvie, antes seja curado. O que é mancar? Mancar é pender para um dos lados. Então a pessoa tem um problema na perna, fica assim, Lembra que nós aprendemos que Adão e Eva, eles penderam para a árvore do conhecimento do bem e do mal? Pendeu para um dos lados. Fizeram uma escolha e sofreram as consequências dessa escolha. Fisicamente, mancar, quando não é um caso genético, é uma defesa do corpo contra a dor. Então, você está com um esporão no pé. Está doendo, então você começa a mancar. Isso é involuntário. Não é que você quer mancar. É o seu corpo respondendo a um estado doloroso. Isso é chamado de marcha antálgica. São vários os motivos pelos quais mancamos. Seja uma bolha no pé, uma distensão muscular, o princípio é o mesmo. A marcha muda para aliviar a tensão e a dor.
Então nós vemos que é mais fácil a pessoa que se acostumou a mancar, ao ver um terreno desnivelado, ela desvia. Ao invés de enfrentar o terreno. E transformar aquele terreno, até então torto, num terreno reto, para que ela possa andar. É isso que esse versículo está dizendo. Eu preciso enfrentar as situações que me fazem andar mancando espiritualmente. Não adianta eu viver ano após ano, nós estamos falando de família. Maridos e mulheres, anos após anos, sem resolver algumas questões. E eles vão mancando no relacionamento. Quando vê aquela desvia, e aqui a palavra diz, para que o manco não precise se desviar, antes ele seja curado. Eu preciso estar disposto a aplanar os meus caminhos dentro da minha casa. Nós estamos aprendendo que, se a minha família for uma bênção, a igreja onde estou também será uma bênção. Não dá mais, queridos, para nós fazermos vistas grossas. É mais fácil comprar o sapato torto, né, para se adaptar ao manco, do que resolver o problema. Nós precisamos enfrentar. Deus nos dá a oportunidade, às vezes, do conflito. Eu passei por muitas situações no meu relacionamento. Eu não era uma pessoa muito dada ao conflito. Deixa, depois a gente resolve. E isso foi se arrastando muitas circunstâncias na minha vida. A minha esposa, ela sempre queria resolver. E às vezes eu dava aquele... Parece que o homem não gosta muito de conversar, né? Aquela história. E eu comecei a aprender que eu estava perdendo o melhor de Deus, porque eu não estava aplanando o meu caminho. Era mais fácil desviar. Era mais fácil pegar um atalho. Nós estamos num tempo, amados, na igreja, que nós não podemos pegar atalhos. E isso tem que começar na nossa casa. Se nós não formos famílias resolvidas, marido e mulher, pais e filhos, esta deformidade, ela vem para a igreja. É por isso que nós precisamos ser curados. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O manco não vai precisar mais se desviar, porque o caminho vai estar aplanado. Antes, aplanando os nossos caminhos, isso nos trará cura na nossa casa, na nossa família. E essa cura vai refletir aqui na igreja. Amém? Lá em Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, então entenda o contexto, né? As pessoas estão de olho em nós, né? Qualquer pessoa pode fumar, pode beber, pode xingar. Se o crente falar uma palavra torpe, opa, ô Pio, você não era crente? As pessoas estão de olho, né? A Bíblia diz exatamente isso. Há uma grande nuvem de testemunhas. Por isso nós temos que nos livrar, livremo-nos ou desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vamos prestar atenção. São duas coisas. Primeiro, tudo o que nos atrapalha, que pode não ser pecado. Segundo, e do pecado que nos envolve. Tem coisas na nossa casa que não são pecado, mas nos atrapalham.
Sim ou não? Você vai dormir, né, de tromba com a mulher. Você quer ser um elefante? Não é pecado. Mas atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Aí, aconteceu um episódio, você vem para a igreja. Não flui. Parece que Deus está falando, mas você não consegue ouvir. A palavra vem, mas ela não consegue nos transformar. Porque coisas que nos atrapalham, nós precisamos nos desembaraçar. Embaraçado é aquele negócio, né, que enrosca no pé. Às vezes você tem um fio em casa, né, que você quer tirar, está tudo embaraçado. Dá trabalho desembaraçar? Dá. Quem tem cabelo, às vezes, embaraçado, quer desembaraçar. Dá trabalho. Não é verdade, Alex? Já tentou desembaraçar seu cabelo? Dá trabalho. Mas nós precisamos fazer isso, não só por nós, mas por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Tão grande nuvem de testemunhas nos observando. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então nós temos que atentar para duas coisas, como famílias: coisas que me atrapalham e coisas que são pecado. E eu preciso me livrar delas. Amém? Nós sabemos que Jesus, lá em 1 João 3,8, diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas eu preciso permitir que a obra de Jesus, de destruir, aquilo que o diabo tentou contra a família, a destruição, possa se manifestar na minha casa. Essa obra da redenção. E o que eu preciso fazer? Paulo vai dar uma receita para nós. Lembra que nós falamos que o resultado, da queda foi o medo, foi a vergonha e foi a culpa. É isso que o diabo tenta lançar sobre nós, para nos escravizar. Paulo diz assim em Filipenses 3,13: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas que Paulo faz? Uma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo e avançando. Isso são duas atitudes. Então Paulo está falando de uma coisa que envolve duas atitudes. Para que eu possa viver, enquanto família, o melhor de Deus nessa terra, eu preciso fazer uma coisa que envolve duas atitudes. Eu preciso me esquecer e eu preciso avançar. O que é esquecer? É deixar escapar da memória. Vocês imaginam, Adão viveu quantos anos mesmo? 930 anos, diz a Bíblia, e depois morreu. Você imagina, durante 930 anos, quantas vezes Adão se lembrou daquele dia em que ele fez uma escolha que o iria marcar
para o resto da sua curta vida, que até então ele tinha vida eterna. Esquecer é deixar escapar da memória. Amados, a nossa mente, ela tem um poder absurdo de registrar, de guardar, de fixar, tanto coisas boas como coisas ruins. Às vezes nós nos lembramos, né, daquela desonra que o marido causou à esposa, da traição, de uma experiência, né, de dor. Lembra que mancar é uma reação do corpo contra a dor. E às vezes a gente fica mancando. Ao invés de ir lá, naquela circunstância que nos prende, e resolver esquecer. Esquecer é um verbo. Sim, é uma atitude. Eu preciso deixar escapar da minha memória. Pensamentos de estimação. Eu costumava brincar, né? Que às vezes aquela criança, ela gosta de ter o piolho de estimação. Né? Normalmente na escola, né, acontece isso. Enclausuramos algumas más experiências na nossa mente. E jogamos a chave fora. É melhor não mexer nesse negócio. Achando que isso nos livra do sofrimento. Mas se a experiência está presa na mente, ela continua lá. Porém, nos fazemos escravos de pessoas e situações que passam a determinar a nossa identidade, afetando o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Simplesmente porque guardamos uma memória que nós deveríamos esquecer. Eu preciso deixar escapar. E principalmente, amados, quem sofre quando nós insistimos em guardar essas lembranças são as pessoas que estão mais próximas de nós, que são a nossa família. E além de esquecer, há uma outra atitude, eu preciso avançar. Avançar é fazer mover-se para frente e não retroceder. Amados, o que ficou para trás, eu preciso deixar para trás. Quem se dispõe a esquecer, não pode ficar parado ou estacionar, sob a pena de ser novamente assediado pelos antigos pensamentos e memórias, e ter a sua mente novamente escravizada. Nós precisamos nos levantar, muitas vezes do pó. Porque se todos nós tivéssemos a oportunidade aqui, todos nós teríamos alguma experiência que nos fez sofrer, que nos fez pensar em desistir, que nos fez pensar em tirar a vida. Sabe aquela coisa de meio desespero? Que você olha para a situação e não vê saída. Eu preciso deixar para trás. E eu preciso avançar. A cada dia preciso me distanciar mais e mais do meu passado. Vai chegar um momento que ele estará tão distante de mim, mesmo que eu me esforce, não vou conseguir mais enxergar. Sabe quando você está na estrada, que você vai passando assim por uma paisagem, quando você olha pelo retrovisor, o que vai acontecendo? Ela vai ficando pequenininha. Aí chega uma hora que você faz assim, tinha uma vaca ali.
Aí não vê mais, parecia que era uma formiga já. Mas isso só acontece porque eu estou indo para frente. Se eu ficar parado, a olhar no retrovisor, eu vou continuar olhando o quê? A vaca. Quando a gente para, amados, o problema no nosso retrovisor parece maior. Mas quando eu decido avançar, naturalmente, o problema vai ficando menor. E vai chegar um momento que a cura do Senhor será completa. E aquilo não mais nos causará dor. Não mais nos causará aquela sensação, aquele desejo de parar, de desistir. Tem pessoas que são cíclicas. Elas se animam, de repente no outro dia, está down, para baixo. É o distúrbio bipolar. Todo mundo tem isso, irmãos. Sim ou não? Ou você todo dia se acorda, up, para cima? Não. Mas se eu permitir, Jesus vai me conduzir para frente. E eu vou ser uma família que reflete a glória de Deus. Para isso, diz Paulo lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, ou não vos conformeis, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu estou tirando coisas ruins da minha mente. Oficina, como é que é? Cabeça vazia, oficina de quem? Do cão. Então não adianta só esvaziar a mente e deixar o passado para trás. Eu preciso avançar para as coisas de Deus. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra. É terrível, irmãos, nós vemos que as pessoas que se dizem cristãs, os crentes, eles não leem a Bíblia. Este é o pão que alimenta o nosso espírito. Se eu ficar sem comer, eu não vou sentir fome? Se eu ficar sem respirar, o que acontece? Eu morro. Eu não posso ficar sem a palavra. É ela que tem a capacidade de renovar a nossa mente. O poder regenerador da palavra. E com isso, eu vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a família que não quer que na sua casa a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita? Toda família quer isso. Mas para isso eu preciso renovar minha mente. Infelizmente, amados, nós somos impulsionados por causa dos chavões a ter as coisas de Deus, mas não entendemos que é um processo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses. Todo mundo quer isso, amém? Mas antes desse versículo, Paulo diz: eu sei passar por escassez, eu sei ter abundância. Eu sei estar vestido, eu sei ficar nu. Para depois de tudo isso, poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu quero experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu preciso estar disposto a renovar a minha mente. E eu prossigo, continua aqui em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar
o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. O que é prosseguir? É retomar. O que é retomar? É tomar algo que se perdeu. Isso é prosseguir. Eu perdi a minha eternidade. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram, escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou prosseguindo para o alvo, que é reconquistar a minha eternidade em Deus. Amados, não há nada mais importante na nossa vida do que nós alcançarmos a eternidade. Nada. Um diploma, um carro importado, uma mansão, a mulher mais linda do mundo. Nada é mais importante do que a nossa eternidade. E nada é mais importante do que nós entrarmos na eternidade com a nossa família. Imagina você é o Zé, chega na porta do céu e Jesus pergunta: cadê a sua mulher e os seus filhos? Porque não prosseguiu para o alvo. Lembra que nós aprendemos que pecar é errar o alvo. Isso é pecado. A raiz da palavra pecado é isso. Errar o alvo. Adão e Eva pecaram porque eles erraram o alvo de ser uma bênção para toda a família da terra. O maior problema em nossas vidas é a continuidade. Sim ou não? Você chega assim, janeiro, 2 de janeiro. Esse ano eu vou perder 30 quilos. Já comeu pernil, já comeu peru, já comeu salpicão. Adoro salpicão. Aí você começa, né, Alex? Passa um mês, você perdeu 150 gramas. O segundo mês, você perdeu 300 gramas. Animado. Passou 6 meses e perdeu 3 quilos. Aí no 7º mês, já engordou 200 gramas. E volta, não tem continuidade. Entre o começo e o fim tem o quê? O meio. O nosso problema, amados, está no meio. A gente... Vamos fazer uma campanha, vamos orar. Começa. Aí no meio do caminho, o que vem? Falta de fé. A gente não tem mais aquela certeza, convicção. Eu acho que isso não é de Deus, não. Aí a gente desiste. Achei muito lindo a frase da irmã. Porque Deus não desistiu. Amados, o caráter de Deus me espanta. Nós nos afastamos de Deus por conta do pecado. Mas o nosso pecado não muda quem Deus é. Nós vimos que Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias. Diz a Bíblia, na viração do dia, ao entardecer. Alguns escritores dizem que é o momento mais lindo, né? Que o sol está se pondo. É até meio romântico, é bucólico. Naquele fatídico dia que eles pecaram, Deus não deixou de ir ao encontro. Amém? Deus não desiste, somos nós que desistimos. É exatamente no meio de uma caminhada que podemos nos distrair, sermos atraídos por atalhos que podem nos atrasar,
e até mesmo nos impedir de cruzar a linha de chegada e receber a bandeirada da vitória. Jesus está nos esperando numa linha de chegada. Todo o céu está empenhado para que eu e a minha família cheguemos lá. A única pessoa que pode impedir isso sou eu mesmo. Se eu insistir em ficar preso ao passado. Se eu não entender que eu preciso avançar. Se eu não entender que eu preciso prosseguir, que eu tenho que renovar a minha mente. Filipenses 3,16 diz assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Dia após dia. Eu estou aprendendo algo. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu aprendi. Ou seja, esse versículo quer dizer que eu preciso colocar o meu aprendizado em prática. Senão não funciona, irmãos. Na teoria, eu preciso transportar isso para a minha vida. Colossenses 1, 22 e 23. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos apresenta a Deus, livres de qualquer acusação. Se Jesus fez isso por mim, por que eu vou continuar carregando o peso da culpa? Eu participei de um seminário chamado Veredas Antigas, que tinha pessoas que não conseguiam se perdoar. A pessoa fez algo, ela entendia que aquilo era tão terrível, que ela não conseguia se perdoar. Então, se ela não conseguia se perdoar, ela não conseguia esquecer. E nós costumamos dizer que quando uma pessoa não consegue se perdoar, ela está se colocando acima de Deus. Porque Deus, sendo Deus, nos perdoa. Eu não sou Deus. Eu não sou maior que Deus. E se Deus perdoa, por que eu não posso me perdoar? Por que eu não posso perdoar os outros? Livres de qualquer acusação. Mas eu só vou estar livre desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Eu não vou sentir mais culpa, mas para isso eu preciso estar firme na minha fé. A hora que o inimigo vinha soprar no meu ouvido, você lembra? Você era um caído, você era um derrotado. Eu não vou ouvir isso, eu vou permanecer firme nessa fé que eu tenho em Jesus. E eu vou permanecer firme e não vou me afastar da esperança. Todos nós somos falhos, amém, irmãos? Mas nós temos a remissão dos nossos pecados diariamente. Nós temos acesso. Deus abriu a porta da eternidade para nós, através de Jesus. Colossenses 3:2, para terminar. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. A nossa vida é feita de escolhas. O Espírito Santo nos orienta, faz um apelo a nós. Mantenham o pensamento nas coisas do alto.
No céu tem derrotados? Não tem. No céu não tem falta de perdão. No céu não tem mágoa. No céu não tem intriga. Eu preciso preencher a minha mente com as coisas do alto. Caso contrário, amados, nós vamos ser o crente meia boca. Aquela pessoa que é levada por todo e qualquer dentro da situação. Né? Crê quando está na igreja. Diante da dificuldade, esmorece. Aí as pessoas olham para você e falam, sei lá, meu. Na igreja, ele levanta a mão, canta lá, bate na parede. Mas aqui, tá, né, a pessoa não reage. A circunstância, mas não muda o nosso Deus. Amém? Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso trazer essa verdade de Deus na minha vida. Caso contrário, eu vou estar vivendo a mentira do diabo. Deus quer que a minha família seja uma bênção. Deus quer que essa bênção da minha família venha para a igreja. E a igreja onde eu estou seja uma bênção. Não é possível a igreja ser uma atmosfera do céu se a minha família não for. Se a minha casa não for. Deus não se alegra nisso, irmãos. Não adianta eu levantar as minhas mãos na igreja, se dentro da minha casa eu não tiver a minha postura de homem e mulher de Deus. Pessoas que entenderam o seu lugar em Deus. Pessoas que sabem que têm uma identidade em Deus. Na semana que vem nós vamos falar muito disso. Qual é a minha identidade em Deus? Se eu não entender isso, amados, eu não vou ser um bom esposo. Eu não vou ser um bom pai. Eu não vou ser um bom servo na casa do Senhor. Amém? Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer uma obra em mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo a alcançar. Quem tem um alvo a alcançar aqui em Deus? Amém? E o nosso maior alvo, amados, é a nossa eternidade. Em nome de Jesus. Amém?